Atos dos Apóstolos. Outros chamam de Atos do Espírito Santo, ou simplesmente Atos. Mas o mais apropriado seria Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos, porque os atos nesse livro, eles são realizados pelo Espírito Santo. Então, o mais apropriado é Atos do Espírito Santo. Capítulo 13, versículo 9, 10, 11 e 12, assim está escrito: Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, aleluia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram-lhe sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Senhor Jesus, bom, fiel, poderoso e maravilhoso é o Senhor. E é por isso que estamos aqui na noite desse dia, para te exaltar, te magnificar, te bendizer, te engrandecer, e na beleza da tua imensa e incomparável santidade te adorar. Pai, fala conosco, fala aos nossos corações, alimente a nossa alma, meu Pai, para que possamos permanecer de pé, porque o adversário, as lutas, as provas, levante as perseguições, as dores, as angústias, as enfermidades, o problema no casamento, o problema na saúde, o problema financeiro e tantas outras coisas, tem nos cercado com o objetivo, o intuito de nos tragar e nos destruir. Por isso rogamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que venha ao nosso socorro e com a Tua palavra nos alimente, nos alicerce, nos firme e nos ajude para que possamos permanecer até o fim. Assim, Pai, vem nos alimente a todos com a Tua palavra, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. A morte de Jesus para os sacerdotes, os fariseus, os saduceus e os escribas foi uma maneira que eles usaram para tentar deter a pregação do Evangelho de Jesus. Eles pensaram assim: se nós matarmos ele, Jesus, este caminho vai se acabar, essa pregação vai cessar, esse evangelho vai parar de ser anunciado. A gente precisa ferir o líder, o cabeça. Até a Bíblia diz: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então vamos atingir Jesus, que é o cabeça, que é o líder, que é o chefe. Após nós o matarmos, este caminho, esta seita, este projeto vai se acabar. Então se reuniram e programaram como iriam fazer para prendê-lo, condená-lo e matá-lo, até que conseguiram realizar o seu projeto, crucificaram e mataram Jesus. E na cabeça deles, eles estariam dando fim ao projeto do Senhor, ao evangelho anunciado na terra, iria se dar cabo, iria parar. Este era o pensamento deles. Porém, Jesus, ressuscitando dos mortos, apareceu aos seus discípulos e os incentivou e os confirmou para que eles continuassem pregando o evangelho. E isso, na verdade, deu mais força ainda
aos discípulos para pregar o evangelho, porque Pedro, antes da morte de Jesus, negou 3 vezes, negou Jesus. Mas depois que ele viu Jesus ressuscitado, ele foi condenado à morte por crucificação, e ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, podem me crucificarem, mas de cabeça para baixo, porque ele estava cheio de certeza de que Jesus tinha ressuscitado e era de fato o Filho de Deus. E essa perseguição, ela vai continuar, porque os inimigos do evangelho não aceitam o evangelho em pregação, não aceitam o desenvolvimento do evangelho. Então, entre eles vai se levantar um jovem ainda chamado Saulo. Saulo é um dos alunos nota 10 da Academia de Teologia de Gamaliel, um dos maiores doutores de teologia, do conhecimento da palavra, da lei, no tempo de Paulo. E Paulo, que é Saulo no início, ele quer ganhar status, ele quer ganhar posição, ele quer se destacar. Então tudo que ele pede para Paulo fazer, ele faz. Até que ele decidiu se tornar o perseguidor do evangelho. Pegou cartas dos fariseus, cartas dos sacerdotes, das autoridades, para perseguir a igreja. No tempo de Saulo, um culto como esse não acontecia, porque se aqui estivéssemos cantando, pregando e adorando ao Senhor, ele vinha, quebrava as cadeiras, batia em todo mundo, prendia e até matava, acabava com o culto. Era assim Saulo contra o evangelho, até que um dia ele ficou sabendo que numa cidade chamada Damasco, o evangelho estava bombando, como se diz por aí, estava crescendo, estava avançando, as pessoas se convertendo, a igreja desenvolvendo. Ele ficou revoltado, ficou indignado e disse: eu tenho que ir lá, dar um basta, parar com esse evangelho, parar com essa pregação. Aí pediu carta aos seus superiores, chamou alguns companheiros e partiu para Damasco. Aí a palavra diz, está no capítulo 8, 9 de Atos, que quando ele está no caminho de Damasco, aparece uma luz. Isso é de dia, não é de noite, não é à tardezinha, não é quando o dia está amanhecendo, isso é no sol a pino, aparece uma luz, irmãos. É de dia, cerca de meio-dia é o horário, e essa luz vai brilhar mais do que o sol. Glória a Deus. Aleluia. Porque se você acender a lâmpada em casa durante o dia, ou acender uma lanterna, não vai fazer muito efeito no meio da rua, porque o sol, o brilho do sol vai ser superior. Mas a glória, o brilho que apareceu para Saulo foi superior ao sol. Aí do meio da luz saiu uma voz que disse assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você está me perseguindo, Saulo? Aí Saulo disse: mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Saulo. Na cabeça de Saulo ele dizia: não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo uns tal de crente que tem por aí. É deles que eu não gosto, é deles que eu tenho raiva, é eles que eu quero destruir, é eles que eu quero parar, é eles que eu quero matar. Pois é, Saulo, este povo que você não gosta é o meu povo, foi por eles que eu morri, foi por eles que eu dei a vida, foi por eles que eu derramei o sangue, Saulo. E aquele que toca num desses pequeninos, Saulo, é como se estivesse tocando na menina dos meus olhos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. E a gente conhece a história, aquele brilho, aquela glória que vem sobre Saulo, tira a sua visão, ele fica cego. Mesmo assim, ele vai para Damasco, vai para a casa de um rapaz chamado, se eu não me engano, Judas, fica na casa dele, ou é Simão. Ao Espírito Santo vai até a casa de um dos seus discípulos, chamado Ananias, e diz: Ananias, eu tenho uma tarefa para você, eu tenho uma missão para você, eu tenho uma pessoa que você precisa orar por ela.
que você precisa pregar o evangelho para ela. Ela já está esperando, eu já mostrei para ela que você vai chegar lá e vai orar por ela. Ela está sem enxergar, ela está sem ver, ela está cega, e você vai pregar para ela, vai orar por ela, ela vai se converter, vai ser batizada com o Espírito Santo, vai voltar a enxergar e vai ser, aleluia, um vaso nas minhas mãos. Aleluia, aleluia. Aí Ananias se alegrou. Vou fazer a obra de Deus? Quer dizer que ela é cega, eu vou orar, ela vai voltar a ver. Aí Ananias disse: eita, que maravilha, vou orar e vai acontecer um milagre, vai ser muito maravilhoso, vou ficar muito feliz, as pessoas vão ficar espantadas, vão me elogiar, vão me tratar de forma diferenciada. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo chegou para Ananias, agora o nome dele é Saulo. Aí o Ananias olhou assim: peraí, o Saulo de Tarso. Aí o Espírito Santo disse: é ele mesmo. Aí Ananias retruncou dizendo assim: mas o senhor não sabe que ele é contra o evangelho, que ele tem perseguido a tua igreja, que ele tem prendido o teu povo, que ele tem espancado o teu povo, tem acabado com os cultos, tem fechado, tem até participado de morte? Porque Saulo, irmão, ele estava na hora que apedrejaram Estevão, e ele consentia, diz a Bíblia, no apedrejamento de Estevão, que foi morto a pedradas. O senhor não sabe quem é ele? Ao Espírito Santo: sei muito bem quem é, aleluia, e pode ir lá, porque eu já quebrei, eu já transformei, eu já libertei, pode ir lá que ele está aguardando. Ananias, meio preocupado, foi. Quando chegou lá, que entrou e disse: irmão Saulo, aleluia, o Senhor me mandou aqui orar por você. A Bíblia diz que quando ele ora, as escamas, é como que a escama cai dos olhos de Saulo, e ele passa a enxergar, e se torna o maior missionário, aleluia, do Evangelho. Só o Novo Testamento são 27 livros, cartas, livros, são 27. 13 são atribuídas a Saulo ou a Paulo. A metade do Novo Testamento é atribuída a ele. Saulo de Tarso, ou Paulo, e começou a pregar o evangelho. Aí ele chegou no lugar aqui chamado Chipre. Ele e Barnabé, companheiros de viagem. Nesta cidade tinha um procônsul chamado Sérgio Paulo, homem prudente, diz o texto, e ele começou a se interessar pela pregação que Paulo fazia. Aí chamou Paulo e Barnabé para falar de Jesus para ele, para pregar a palavra para ele, para anunciar o evangelho para ele. Aí a Bíblia diz que esse procônsul Sérgio Paulo, ele tinha uma pessoa que ficava ao lado dele, chamado Elimas, ou Bar Jesus, que era um mágico, um encantador, que também era famoso, conhecido como profeta. E as pessoas acreditavam nele porque ele fazia mágica, truque de mágica, iludia as pessoas. E ele era um dos que ficava ao lado do procônsul Sérgio Paulo. E quando ele viu Paulo e Barnabé pregando, ele percebeu que o procônsul poderia se converter e deixar de acreditar nas suas mágicas, de acreditar nas suas filosofias, porque ele era profeta, aleluia. O texto diz que ele era profeta, mas um falso profeta, que enganava o procônsul, que enganava o Sérgio Paulo, que tapeava, porque tem muito profeta que engana o povo, que tapia o povo, que engoda o povo, que passa a perna no povo, que tenta tirar o dinheiro do povo, que tenta colocar o povo para trás. Tem muito, louvado seja Deus. E Elimas era um desse, que tentava, aleluia, enganar o procônsul. Mas o procônsul, a Bíblia diz que era uma pessoa inteligente, prudente. Aí decidiu ouvir a mensagem através de Saulo e Barnabé. Quando ele estava pregando, o texto diz que o Elimas começou a atrapalhar a pregação. Pode ler, irmãos, do versículo 4 até o 12. Ele começou a atrapalhar, tirar a atenção de Sérgio Paulo. O apóstolo Paulo pregava, falava para o Sérgio Paulo, aí ele chegava e dizia: ó, meu senhor Sérgio,
O senhor viu o capítulo da novela hoje? Tentando tirar a atenção da mensagem. Ô seu Sérgio Paulo, o senhor viu o que foi que aconteceu lá no centro da cidade? Era o apóstolo Paulo pregando e ele, o Elimas, atrapalhando, até que chegou uma hora que o apóstolo Paulo se irritou. Por isso, todavia Saulo, que também é chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele estava perturbando, atrapalhando a pregação, o ensinamento da palavra, porque ele estava com medo de perder a boquinha, porque ele era abençoado pelo Sérgio Paulo, procônsul, e ele estava vendo que ia perder, aí começou a atrapalhar, aleluia. Aí Paulo se encheu do Espírito Santo e disse: ó filho de Satanás, filho do diabo, até quando irás perturbar o caminho do Senhor? Aleluia. Eu sei que você está aqui atento ao que eu estou pregando, mas talvez a sua mente esteja nas dívidas, a sua mente esteja, quem sabe, no aluguel que está atrasado para quem paga o aluguel, no dinheiro que não deu para fazer a feira completa esse mês, no problema que está tendo no casamento, aquele caroço que apareceu no seio, aquele exame que você foi fazer e está assustado e preocupado. E essas coisas às vezes conseguem tirar de nós a atenção, tirar de nós a compreensão e a ligação da palavra, aleluia. E a gente acaba não recebendo, aleluia, a mensagem, não entendendo a mensagem, não se alimentando da mensagem. Muitas das vezes até saímos da igreja ou do culto dizendo: Deus não falou comigo, eu não ouvi a voz de Deus, eu não ouvi a voz do Senhor, eu não ouvi o Senhor falar. O Senhor nunca deixou de falar, irmãos, aleluia. Nunca vai ter um culto que Deus não fale, que Deus não se revele, que Deus não se manifeste. O problema é que nós muitas das vezes não estamos atentos àquilo que Deus está falando. Mas a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o Espírito está falando para a igreja. O Espírito nunca deixou de falar com a igreja, mas a advertência é: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo repreendeu, ele ficou cego e procurava alguém para guiá-lo. Mas o fato, irmãos, de Paulo orar para que Elimas ficasse sem enxergar, tem um segredo. Tem um segredo grande. Porque quando Jesus tirou a visão de Paulo no caminho de Damasco, como eu comecei falando, que Paulo não conseguia mais enxergar o que estava fora, Paulo começou a enxergar o que estava dentro. Jesus tirou a visão de Paulo para o que ele via fora, para ele passar a enxergar o que estava dentro. Porque na verdade o que nos faz ou nos impede de enxergar as coisas de Deus é quando nós olhamos mais para as coisas do mundo e deixamos de olhar para o céu. Muitas das vezes Deus precisa fazer com que a gente deixe de olhar para o mundo para poder contemplar a grandeza de Deus. Veja, Jesus está andando por cima das águas. Os discípulos estão no barco, isso é a 4ª vigília da noite. Eles ficam preocupados. Por quê? Porque existia uma superstição, existia uma lenda de que se uma tripulação visse um fantasma
andando nas águas ou no meio do mar, e significava dizer que aquela embarcação iria afundar. Então, quando eles viram Jesus, pensaram que era um fantasma, aí disseram assim: pronto, nós vamos morrer. Começaram a gritar, entraram em desespero. Aí Jesus Cristo disse assim: não temas, sou eu. Glória a Deus. Não entre em desespero, sou eu que estou chegando. Então, se eu estou chegando, isso significa dizer que a tempestade vai passar, que o mar vai se acalmar, que a luta vai ter fim. Então não temas, porque sou eu que estou chegando, e eu sou maior do que o mar, sou maior do que o vento, sou maior do que a tempestade, sou maior do que a luta, sou maior do que a prova. Sou eu que estou chegando, então não temas. Glória a Deus. Aí Pedro disse assim: se és tu mesmo, Senhor, então permita que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Ele desceu do barco e começou a andar por cima das águas. Aí a Bíblia diz que de repente ele começou a olhar para as ondas, para o mar, para o vento, para a tempestade. Aí começou a afundar. Porque toda vez, irmãos, que eu deixar de olhar para Jesus e começar a olhar para A, olhar para B, para quem foi, para quem não foi, para quem faz, para quem não faz, olhar para o problema, olhar para a luta, olhar para a fofoca, olhar para o boato, olhar para a calúnia, olhar para a perseguição, olhar para isso, olhar para aquilo, olhar para o marido, olhar para a mulher, olhar para o irmão, olhar para o pastor, olhar para fulano, olhar para o Beltrano, eu vou afundar, irmão, não tem como, vai afundar. Glória a Deus. Por isso a Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando firmemente para ele, irmão. O diabo pode rugir, o leão pode bradar, a luta pode se levantar, o vento pode soprar, mas não pare de olhar para Jesus, aleluia. Ele pode vir bufando, botando fogo pela narina, pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, por onde ele quiser botar fogo, mas não deixe de olhar para Jesus de Nazaré. Porque o problema está quando nós deixamos de olhar para Jesus, irmão. Aleluia! Veja, quando os anjos vão até Ló, lá em Sodoma e Gomorra, e manda eles saírem da cidade, porque Deus vai destruir a cidade, porque o pecado está fedendo nas arenas de Deus. Eles dão uma advertência, diz: olha, vocês vão e não olhem para trás. Não olhem para trás. Retirem-se daqui, saiam daqui e não olhem para trás. A Bíblia diz que quando eles estavam indo, a mulher de Ló, não sei se sentiu falta, sentiu saudade, sentiu um medo, se assustou, se preocupou, decidiu olhar para trás, e a Bíblia diz que ela se transformou em uma estátua de sal, porque olhou para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Se você pegou no arado, não largue e nem olhe para trás. Olha para Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo faz essa oração para que Elimas fique cego, ele estava querendo que ele começasse a olhar para dentro de si, fizesse uma autorreflexão, um autoexame, olhando para dentro de si, para que pudesse entender o mistério. Foi exatamente o que Jesus fez com ele, com Paulo. Tirou a sua visão material para que ele pudesse enxergar com uma visão espiritual. Não enxergar o que está fora, mas o que está dentro. Não enxergar o que é da terra, mas enxergar o que é do céu. Não enxergar o que é mortal, mas enxergar o que é imortal. Não enxergar o perecível, mas enxergar aquilo que é eterno. Aleluia. Porque a nossa preocupação é que a gente começa a ver o tamanho do problema. Aleluia. A gente olha para o problema
problema, olha tanto para o problema que vê o problema grande, imenso, incalculável e se esquece de olhar para Deus. Porque quando você deixar de olhar para o problema e começar a olhar para Deus, você vai ver que o seu problema não é nada diante da grandeza que há no teu Deus. Aleluia. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Que Deus continue a vos abençoar em Cristo Jesus.